Caros alunos e alunas, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que vocês estiverem assistindo essa gravação, tá certo? E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da Segunda Guerra Mundial. Hoje vamos trabalhar o conflito na Europa. Tá? Vou aproveitar rapidamente aqui, dividir a minha tela com vocês, tá certo? Para que a gente possa avançar no nosso estudo. Tá? E aqui nós temos a tela referente ao nosso esquema de aula. Então, nós vamos trabalhar no primeiro momento, né, da guerra, as vitórias alemãs, a expansão alemã fortíssima que criou a nova ordem na Europa. Nós vamos ver o passo a passo desse processo, certo? Que se dá entre setembro de 39 e meados de 1942. Tudo bem? Depois trabalharemos aqui o período das vitórias dos aliados, a reversão da guerra, a partir da Batalha de Stalingrado, na União Soviética, em 42, a primeira grande derrota alemã, a derrota alemã também na África do Norte, em El Alamein, para os britânicos, também em 42, e o desembarque de tropas norte-americanas e britânicas na Sicília, em 43, que abriu a porta para a entrada na Itália. E, finalmente, com a questão da segunda frente de guerra, o dia D, o desembarque das tropas aliadas na Normandia, que fez com que a Alemanha vivenciasse efetivamente, a partir daí, uma guerra de duas frentes. Os soviéticos, do lado oriental, avançavam sobre Berlim, os norte-americanos, britânicos, canadenses, australianos avançavam do lado ocidental e invadiam também a Alemanha até a sua rendição incondicional em 1945, no mês de maio. Perfeito? Eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, porque eu vou utilizar aquele PowerPoint com as movimentações de tropas, tá certo? Vamos tornar um pouquinho mais dinâmico isso aqui. Então, vimos, né, a chegada de Hitler ao poder em 1933, a reocupação militar da Renânia pelos alemães em 1935, né, o Anschluss com a Áustria, incorporação da Áustria-Alemanha, em maio de 1938, Sudetos, a incorporação de Sudetos pelas tropas alemães e, portanto, faz parte agora do Reich alemão, tá? A ocupação total da Tchecoslováquia, ainda no início de 1939, a invasão italiana à Albânia, 1939 ainda, tá? E aqui o início da guerra, a Blitzkrieg alemã, Blitzkrieg, a guerra relâmpago, é uma nova tática de guerra, tá? Em que primeiro vai com uma ofensiva a aviação militar, bombardeia os alvos adversários, posteriormente a cavalaria mecanizada, os tanques panzers alemães e, por último, a infantaria. Vocês viram aqui um movimento do outro lado, as tropas soviéticas invadindo a parte leste da Polônia, a parte oriental da Polônia, era a partilha que estava determinada por uma cláusula secreta do Pacto Germano-Soviético. É a única falha desse PowerPoint aqui, é que logo depois a União Soviética invadiu a Finlândia, onde sofreu uma derrota militar, depois invadiu também a Estônia, a Letônia e a Lituânia, e aí de forma vitoriosa, e ocupou todos esses territórios, certo? Que antes pertenciam, antes da Revolução, antes do final da Primeira Guerra, pertenciam ao Império Russo. Agora, evidentemente, o problema alemão é transferir as suas tropas para o lado de cá, para o lado da frente ocidental, tá certo? Os governos da Romênia, da Hungria e da Bulgária aderem à Alemanha, portanto, garantindo o apoio aos alemães que não precisam invadir esses territórios, não tem porquê, são governos pró-Alemanha. A Iugoslávia e a Grécia ficam neutras aqui nessa região. Tá? Aqui a concentração de tropas alemãs na fronteira da França, da Holanda e da Bélgica. Aqui a linha Maginot, uma linha defensiva francesa, né, que estava exatamente na fronteira com a Alemanha, e aqui tropas britânicas, da Força Expedicionária Britânica e Francesa, para defender a fronteira da Bélgica, porque na Primeira Guerra Mundial os alemães tinham invadido por ali. Os alemães invadem a Dinamarca,
invadem a Noruega, exatamente para fechar esse estreito aqui da Jutlândia, impedindo que os barcos de guerra britânicos pudessem atacar aqui os portos de construção naval alemães. Perfeito? Agora, o ataque à Holanda, o governo belga pede que os britânicos e franceses ajudem a Bélgica, que seria a próxima a ser atacada, tá? E os alemães fazem um ataque pela floresta das Ardenas, cercando, num movimento de pinça, as tropas britânicas e francesas, e é aqui que ocorre o episódio da retirada de Dunkerque. Tá certo? A partir daí, a França está derrotada e surge a França de Vichy, uma França que está dividida em duas, significa o centro-norte ocupado diretamente por um comando militar alemão, no governo militar alemão, e a França de Vichy, a França colaboracionista francesa, dos fascistas franceses, que teoricamente controla também as colônias do norte da África. O general de Gaulle, que não aceita essa situação, voa para Londres, onde, aliás, se encontravam os governantes de todos os países ocupados pelos alemães, tudo bem? E diz que aquela é a verdadeira França, que ele representa a França livre, mas o governo da França livre não controla 1 centímetro do território francês. Tá? O passo seguinte de Hitler é a chamada Batalha da Inglaterra, e a Batalha da Inglaterra foi uma batalha aérea, né, e terminou, né, com o governo britânico, apesar de muito debilitado, não se rendendo aos alemães. E os alemães, entendendo que as perdas da sua aviação militar já estavam muito grandes, abandonou a tática do bombardeio às cidades britânicas. Considerou Hitler que a Inglaterra não tinha mais forças para lutar nessa guerra. Construiu aqui nessa região da Holanda até, né, o extremo oeste da França, no litoral, o que ele chamou de muralha do Atlântico, isto é, um sistema de defesas contra uma possível tentativa de invasão britânica vinda por essa área, né, que iria da Holanda, do litoral da Holanda até o litoral norte da França. A partir daí, Hitler se sente preparado para fazer o ataque à União Soviética. Tá? Só que um elemento dificultou esse ataque. Os britânicos se direcionaram para a Grécia, porque os italianos tinham tentado invadir a Grécia, tá certo? Derrotados os italianos, os alemães vieram em socorro, invadiram a Iugoslávia, invadiram a Bélgica, expulsaram os britânicos de Creta, só que todo esse esforço gerou um atraso de 2 meses no ataque à União Soviética, que começou em junho de 1941, atacando em 3 grandes frentes, norte, centro e sul, com 3 alvos, Leningrado, Moscou e Stalingrado, e esse é o ponto máximo da invasão alemã em dezembro de 1941. Mas em dezembro de 41 também houve, né, uma novidade lá no Ocidente, perdão, no Oriente. Os japoneses atacaram a base naval norte-americana no Havaí, em Pearl Harbor, o que fez com que os Estados Unidos entrassem diretamente no conflito. Tá? E aqui você já vê a chegada de tropas norte-americanas ao norte da África, né, para tentar, né, criar uma frente de guerra que, chegando até a Tunísia, invadisse a ilha da Sicília e pudesse chegar pela Itália, quem sabe aqui, né, na fronteira com a Alemanha, já que a Áustria, nesse momento, já faz parte da Alemanha. Mas, na verdade, essa não era a verdadeira segunda frente de guerra, porque as condições do terreno na Itália dificultavam muito, né, esse ataque à Alemanha por esse caminho. Bem, os franceses da França de Vichy ficaram completamente subordinados aos alemães, que temiam um ataque vindo aqui do norte da África. Tá certo? Aqui a frente de guerra norte-africana, que em 43 permitiu os britânicos e norte-americanos invadirem a Sicília e dali invadirem a Itália. Tá?
criando uma primeira área libertada do domínio alemão. Os alemães invadiram, porque a Itália, quando isso acontece, o governo fascista cai, Mussolini é preso, depois é libertado por Hitler, e a partir daí os aliados se encontram aqui já no sul da Itália. Tá? Os soviéticos, depois da Batalha de Stalingrado, começam a expulsar os alemães do seu território. Tá? A partir daí vou acelerar um pouquinho. A chegada dos norte-americanos com seu poderio aéreo começam a debilitar fortemente os adversários. Certo? Aqui é uma tentativa de ocupar, de libertar Roma, e fracassa. É a Batalha de Anzio. Tá? Vamos avançar. E aqui a demonstração da superioridade aérea dos aliados, principalmente dos norte-americanos, em relação aos alemães. E com isso eles vão minando a força econômica, a infraestrutura dos seus adversários, bombardeando fábricas, bombardeando cidades pesadamente. Bem? As tropas soviéticas, já estamos no final de 43, praticamente libertaram todo o território que estava sob o domínio alemão. Tá? O avanço sobre Roma, e aqui o dia D é 44, junho de 44, o desembarque na Normandia, a formação efetiva da Segunda Frente de Guerra, a libertação de Roma, e logo a libertação de Paris. Agora sim, a Segunda Frente é muito clara, setembro, final de agosto de 44, Paris é libertado, o desembarque em Marsella pelos norte-americanos, e aqui o avanço alemão que já entra na Polônia, bem, claramente chegando próximo à fronteira alemã. Agora pressionado definitivamente, bem, a última barreira dos aliados em relação à Alemanha é o rio Reno. Tá? A libertação da Holanda e da Bélgica, as tropas soviéticas entrando pela Europa Oriental, isso tem consequências para o período posterior à guerra. Tá? E aqui, a última tentativa alemã, a Batalha das Ardenas, no Natal de 44, mas são derrotados. O avanço o avanço soviético chega às portas de Berlim em fevereiro de 1945, está se preparando a Batalha de Berlim. Os norte-americanos britânicos vivenciam a Batalha do Reno no mesmo momento. Tá? E na Batalha de Berlim, os soviéticos derrotam a última tentativa de defesa alemã, e em maio de 1945, o governo alemão, do almirante Dönitz, Hitler tinha suicidado no bunker, ele pede o armistício, a paz incondicional. A partir daí, o mundo vai mudar, mas isso nós veremos nas aulas sobre Guerra Fria, aqui a divisão da Alemanha e da Áustria enquanto áreas de influência. A mesma coisa acontecerá com a cidade de Berlim. Tudo bem? Volto então aqui no nosso PowerPoint. Tudo bem? E recapitulando aqui ou acrescentando alguma coisa, tá? A Blitzkrieg alemã, vimos a derrota, a França desistiu, o isolamento, Batalha da Inglaterra, Operação Barbarossa foi o nome dado à invasão da União Soviética pelas tropas alemãs. Houve uma aproximação, porque o governo britânico de Churchill estava desesperado, tá? E encontra-se Churchill com Roosevelt num barco de guerra na Nova Caledônia, no litoral do Canadá, e eles assinam a Carta do Atlântico, onde vão defender aquilo que Roosevelt tinha colocado num discurso anterior, em janeiro de 41, a defesa das 4 liberdades: a liberdade de expressão, a liberdade de religião, a liberdade de viver sem medo e a liberdade de ter uma vida que possa garantir o mínimo para a sua dignidade. Tudo bem? A Carta do Atlântico é uma aproximação
entre o governo britânico e o governo francês, embora os Estados Unidos não estivessem ainda em guerra. Foi o ataque japonês a Pearl Harbor que fez com que os Estados Unidos entrassem em guerra e criassem a aliança Reino Unido, Estados Unidos, União Soviética. A ocupação nazista da Europa gerou a nova ordem, perseguição aos judeus, mas não apenas aos judeus, aos eslavos. A solução final dos campos de extermínio foi resolvida em janeiro de 1942, numa conferência de líderes nazistas num castelo na Tchecoslováquia. Tá? Aqui, a vitória dos aliados, a Batalha de Stalingrado, falei, como a reversão das expectativas na frente russa, a Batalha de El Alamein na frente da África do Norte, e a questão do desembarque aliado na Sicília, permitindo o avanço sobre a Itália. A segunda frente de guerra, a Operação Overlord do dia D, coloca as forças ocidentais dentro do território europeu, e a Batalha de Berlim é a batalha entre o exército soviético e o exército alemão. Tá? Aqui temos algumas pranchas para mostrar um pouquinho, né, de forma mais, enfim, direta, né, vamos chamar assim, alguns episódios do conflito, tudo bem? A Guerra Europeia, enfim, e aqui importante, os campos de extermínio, basicamente na Polônia, diferente de campos de concentração, e uma série de massacres que foram realizados, tá? Não apenas contra judeus, mas pelos alemães nas regiões da União Soviética, porque os alemães consideravam que os eslavos eram raça inferior ou deveriam ser escravizados ou deveriam ser exterminados. Tudo bem? Isso gerou, né, uma reação muito forte da população soviética, e o apelo de Stalin não foi na defesa do comunismo, mas sim na defesa da pátria. A Grande Guerra Patriótica é o nome que a Segunda Guerra Mundial teve na historiografia soviética e na União Soviética. Perfeito? Com isso, né, nós terminamos esse nosso vídeo, tá certo? Volto aqui apenas para me despedir de vocês. Nos encontraremos numa próxima aula para falar da guerra no Oriente. Perfeito? Todos estejam bem, com saúde e paz.